Olá, como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Meu nome é Milane Silvano. Sejam bem-vindos ao canal Milane Mudança. Esse é o primeiro vídeo da série Doenças Emocionais. Então vamos todos juntos? Bora lá! Pessoal, abrindo um grande parênteses aqui, a gente ficou 1 ano sem gravar nenhum vídeo aqui para o canal, mas o Senhor nos disse para poder voltar, nos inspirou a gravar uma série de vídeos sobre doenças e transtornos emocionais, e eu conto com vocês para poder compartilhar esses vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem, principalmente aquelas pessoas que vocês conhecem que sofrem dessas doenças e transtornos, ok? E para você que não nos conhece, ainda não nos segue aqui o canal, ativa o sininho para poder receber as notificações todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá? Vamos lá então. Pessoal, eu preciso deixar claro no início desse vídeo que a gente não está falando sobre dependência emocional como um diagnóstico clínico, mas como um apego, um comportamento que faz com que a pessoa desenvolva relacionamentos não saudáveis. Vocês vão ver na literatura que a dependência emocional pode ser até chamada de transtorno aditivo, que é quando uma pessoa depende da outra para se sentir feliz. Pessoas com dependência emocional tendem a basear sua autoestima e felicidade na aceitação ou aprovação que outras pessoas demonstram por ela. E essas pessoas podem desenvolver dependência emocional de amigos, familiares, relacionamentos amorosos, ou seja, relacionamentos românticos, cônjuge, namorado, noivo, ou até mesmo de pessoas do trabalho, que estão ali no dia a dia, e essa pessoa acaba desenvolvendo a dependência emocional, tá? Então existe um leque gigantesco de pessoas que podem ser alvo dessa dependência. E existem alguns comportamentos que podem ajudar a pessoa que está sendo alvo da dependência, ou a pessoa que pode estar começando a desenvolver dependência emocional, a perceber se é esse o quadro mesmo, né? Por exemplo, o apego excessivo, o medo desesperador de perder a pessoa, de ser abandonado pela pessoa, que muitas vezes podem acarretar em quadros de abstinência, né? Quando a pessoa que é alvo da dependência não se encontra. É claro que essas condições e comportamentos podem ajudar a identificar, mas a gente não descarta aqui em momento algum a necessidade da consulta a um profissional habilitado, como por exemplo um psicólogo ou psiquiatra, para dar um diagnóstico mais preciso sobre o transtorno, ok? E o que pode causar a dependência emocional, né? A baixa autoestima é um dos principais fatores que impulsionam uma pessoa a entrar num quadro de dependência emocional. Como ela não se vê, ou não se reconhece, ou não se aceita, ela busca essa aceitação ou reconhecimento em outras pessoas. Além disso, há também os modelos parentais, né? O convívio com a família e aquilo que o convívio com a família deixou de herança geracional comportamental para que essa pessoa desenvolvesse bem, ou seja, de forma sadia, seus relacionamentos ou não. E aí a gente também tem, né, um outro fator, né, um outro causador, que são traumas da infância, como por exemplo, abusos emocionais, abusos sexuais, abusos físicos, que podem levar a quadros de dependência emocional. E por fim, temos também a necessidade de controle, sabe? E quando a pessoa tem uma necessidade muito grande de controle, ela pode ter necessidade de ser controlada por alguém, ou a necessidade de controlar alguém. E para a gente refletir sobre dependência emocional, esses dias me veio à mente aquele louvor que diz: não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama. E eu fiquei assim, Senhor, há pessoas que não se sentem amadas por tanta gente assim. E o Senhor me fez refletir sobre a dependência emocional e utilizou o texto que se encontra lá no primeiro livro do profeta Samuel,
capítulo 17, verso 32, que diz o seguinte: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi, nesse texto, está dizendo o seguinte: eu vou pelejar contra Golias, coisa que nenhum dos homens do exército haviam se posicionado para poder fazer antes. E ele está dizendo para esses homens não ficarem com o coração desfalecido. Mas eu falei para o Senhor: Senhor, quem tinha motivos para estar com o coração desfalecido era Davi. Já que quando o Senhor enviou Samuel para ir até a casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como novo rei de Israel, Jessé apresentou 7 filhos. E só depois que o Senhor reprovou os 7, é que Samuel virou para Jessé e falou assim: tem mais um? E aí Jessé vira para Samuel e fala assim: tem sim, tem um que está lá apacentando ovelhas. Ou seja, Jessé não chamou Davi inicialmente. Jessé chamou Davi quando todas as opções estavam esgotadas, quando todas as possibilidades não agradaram ao coração do Senhor. E aí eu ainda comecei a refletir sobre as palavras de Eliabe, porque quando Jessé manda Davi ir até seus irmãos que estavam junto com o exército para poder levar mantimentos e ter notícia sobre os seus irmãos, Davi começa a perguntar ali para aqueles homens o que estava acontecendo, por que eles estavam todos atemorizados. E aí Eliabe vira para ele e fala assim: olha, bem conheço a tua presunção, aonde estão aquelas poucas ovelhas que você apacenta no deserto? Eliabe estava distratando Davi, estava fazendo pouco caso de Davi. Então, quando a gente entende e observa um pai que só chamou Davi quando todas as opções anteriores estavam esgotadas, um irmão que despreza ele na frente de outras pessoas com palavras, a gente vê que Davi não podia contar ali com a aprovação, a aceitação em palavras para poder se sentir amado, para poder se sentir feliz. E o Senhor começou a dizer para mim: Davi aprendeu lá no deserto, no meio das ovelhas, a depender única e exclusivamente de mim. A dependência emocional de Davi estava em mim. Ele tinha força e vigor para poder enfrentar leão e enfrentar urso. Ele tinha alegria e inspiração para escrever salmos e tocar harpa para mim. Então, o Senhor começou a encher o meu coração com a certeza de que Davi não parou, mesmo estando sem ninguém por perto. A solidão fez com que Deus treinasse Davi a não depender emocionalmente de ninguém. Davi aprendeu a depender emocionalmente do Senhor. E por isso, Davi estava pronto e não estava com o coração desfalecido diante de um gigante. Entende? E o Senhor também começou a tocar o meu coração e dizer para mim: imagina se Maria, irmã de Marta e de Lázaro, dependesse emocionalmente de Marta. A palavra de reprovação de Marta teria feito com que Maria imediatamente saísse dos meus pés, ou talvez nem tivesse sentado aos meus pés para poder ouvir a minha palavra. No entanto, Maria não estava preocupada com palavras de aceitação por parte de Marta. Maria estava dependendo emocionalmente de Jesus. O foco de Maria estava em Jesus. Imagina se Maria fosse uma pessoa dependente emocional que se preocupa em excesso com a opinião das pessoas sobre ela. Ela jamais teria jogado um unguento precioso, algo caro, nos pés de Jesus. Coisa que Judas claramente, enquanto ladrão, reprovava. Mas Maria não estava buscando a aprovação de Judas. Maria não estava buscando palavra de aceitação em Judas para se sentir bem, para se sentir feliz. Maria estava buscando o Senhor. A dependência de Maria estava no Senhor. Então, entenda que toda raiz de dependência da sua vida de outras pessoas precisa cair por terra em nome de Jesus. Não aceite isso na sua vida.
Eu não estou aqui desprezando o conhecimento de profissionais habilitados como psicólogos, psiquiatras, mas eu estou dizendo aqui, com a autoridade que há no Espírito Santo de Deus, que em Deus há alegria, há amor, o bastante para que você se levante todos os dias. E mesmo que não haja ninguém para te dizer o quão belo, o quão bela, o quão importante você é, você entenda que para Jesus você tem um valor. Você tem um valor. Então, não se prenda à ideia que as pessoas têm a seu respeito. Porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a opinião dos outros sobre nós que nós nos esquecemos que a nossa preocupação principal deve ser com o que Deus está pensando a nosso respeito. A gente quer moldar a nossa identidade, nossa felicidade a partir da visão das pessoas. Quando, na verdade, nossa identidade, o Senhor Deus já estabeleceu. Vocês são nação santa, geração eleita, povo adquirido. O Senhor tem palavras de bem e não de mal acerca da sua vida. Mas você precisa entender e viver Jesus. Depender de Jesus, porque Ele sim renova você manhã após manhã, alegra você manhã após manhã. Então faça esse exercício e eu repreendo com a autoridade que há no nome de Jesus qualquer raiz de dependência, não apenas na sua vida, mas na vida da sua parentela. Em nome de Jesus, não aceite ser alvo da dependência de ninguém também. Você não é estepe de ninguém. Você não pode ser o único exclusivo motivo de alguém estar feliz em detrimento das suas atitudes. Você precisa entender que essa é uma carga pesada demais para se carregar. E enquanto você aceita ser alvo da dependência de alguém, tem alguém que está precisando de tratamento espiritual e emocional. Porque você está aceitando esse quadro. Então, não aceite. Não aceite ser dependente e nem alvo da dependência de ninguém. Então é isso. Essa é a reflexão que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você hoje. Eu desejo a todos uma semana abençoada pelo poder do Senhor. Uma semana se sentindo amado por Deus, porque é assim que você é, amado por Deus. Um forte abraço e tchau, tchau.